Olá, turma, tudo bem? Vamos dar continuidade ao nosso programa da disciplina Métodos e Técnicas de Pesquisa para Ciências Contábeis. Estamos na nossa aula 9 e vamos continuar tratando das questões que dizem respeito ao projeto de pesquisa científica. Na aula passada nós falamos sobre tema, a escolha do tema, o recorte, a delimitação dada ao tema, e nesta aula 9 e na aula seguinte, na aula 10, nós vamos falar sobre as partes que dizem respeito à concepção, abordagem e fatores determinantes que envolvem aí o projeto de pesquisa científica, tá? Como meta da aula de hoje, nós pretendemos mostrar a importância do método de estudo como fator indispensável na elaboração do projeto de pesquisa. Pretendemos também orientar como propor o problema e a sua hipótese, definir os termos, a abordagem e os seus fatores determinantes. Ao final dessa aula, nós esperamos que você seja capaz de formular problemas como exercício de método para a organização e elaboração das informações para o tema de pesquisa e construir hipóteses claras e precisas para os problemas apresentados. Esta aula de hoje ela tem um texto um pouco mais longo do que os anteriores, por isso será importante que você se organize para que você possa ler com bastante tempo, calma e com a profundidade necessária essas questões que envolvem as diversas nuances do projeto de pesquisa, e vocês perceberão que a partir de agora cada vez mais um capítulo vai se somando ao outro, né? Não tem como você entender este capítulo se você não tiver lido o capítulo anterior, porque você não tem como fazer uma hipótese se você não tiver tido a escolha de um tema e se você não tiver feito previamente a delimitação deste tema, né? Então, se tiver aí um tempinho, dá uma olhada, mesmo que rapidamente, para reavivar a memória das questões que foram tratadas no capítulo anterior, tá? Em relação ao problema de pesquisa, que está na página 155, eu gostaria de ressaltar que o nosso autor nos chama a atenção para que toda pesquisa científica começa pela formulação de um problema e tem por objetivo buscar a solução do mesmo. Geralmente, o problema é apresentado na forma de uma proposição interrogativa. Então, uma vez que você teve o tema, delimitou o tema, a questão que se coloca é o seguinte: qual é o seu problema de pesquisa? Você precisa formular um problema, você precisa formular uma indagação. E é sobre isso que o autor vai estar colocando aí nas páginas que se seguem a página 155. Ele menciona que há duas tipologias de problemas: os problemas descritivos e os problemas explicativos. A depender da sua vinculação a determinada categoria de problema, obviamente a sua pesquisa ela vai ter um viés mais descritivo ou mais explicativo. Isso está na página 155 para 156. Tá? Já adianto que os problemas descritivos eles têm uma perspectiva mais quantitativa e de superficialidade, de descrição e superficialidade das diversas variáveis, e os problemas explicativos eles vão direto à essência do assunto. Consequentemente, eles demandam uma dimensão analítica mais aprofundada do que os problemas descritivos, né? O problema é uma dificuldade teórica ou prática na consideração de alguma coisa importante para o qual se procura uma solução. Isso está na página 157. Depois de você deliberar o assunto, você precisa identificar uma questão para ser respondida. E como é que essa questão vai ser respondida? O autor nos coloca aqui na página 157.
Depois de deliberar o assunto, identifica-se uma questão para ser respondida por meio de uma hipótese. A hipótese é uma resposta provisória a ser confirmada ou refutada durante o processo de pesquisa. E logo em seguida ele vai abrir um tópico que é justamente para a questão de hipótese. É importante que você observe que há determinadas etapas que não devem ser dispensadas na hora de você elaborar o seu projeto de pesquisa. E muitas vezes, como ele coloca aqui na página 160, ele diz que é comum a gente ter a tentação de pular etapas, passando do tema à coleta de dados. Pego o tema e vou logo atrás de coletar dados. Eu não fiz uma delimitação de tema, eu não fiz uma elaboração teórica, eu não coloquei uma questão clara que eu queira responder, eu não formulei hipóteses, e isto é um problema no projeto de pesquisa. Se você ceder à tentação, diz o autor na página 160, se você ceder à tentação de pular etapas, significa que vai protelar a etapa da enunciação de problemas, com claro prejuízo para a relação entre o rendimento da pesquisa e o esforço do trabalho de investigação, uma vez que irá coletar dados sem saber quais deles estarão respondendo ao problema apresentado. Ou seja, a coleta de dados ela tem que ter uma vinculação direta com a questão da pesquisa, com a questão, da formulação de um problema e da elaboração de uma hipótese que possa conduzir o pesquisador na busca pela coleta de dados. Ok? Uma outra questão que eu gostaria de chamar a atenção de vocês é para a necessidade de cada vez mais no desenvolvimento do projeto de pesquisa, a leitura do material precisar ser uma leitura reflexiva. Sobre leitura reflexiva nós falamos lá na aula 1 e seria bom que você desse uma olhada. Cada vez mais que você se aprofundar no seu tema a ser investigado, as leituras terão que ser mais verticalizadas, mais cuidadosas, ou seja, a leitura reflexiva. Na página 165, ele chama a atenção, ele define o que ele está entendendo como hipótese. Então, hipótese é sinônimo de suposição de respostas provisórias. É uma proposição com o objetivo de verificar a validade de respostas existentes. Nesta definição, hipótese é uma afirmação determinante, uma suposição que tenta responder ao problema definido em relação ao assunto indicado pela pesquisa. É uma pré-solução para o problema. O trabalho de pesquisa, então, irá confirmar ou refutar as hipóteses ou suposições que foram levantadas. Então, uma vez elaborada a hipótese, ela acaba sendo o fio condutor, o caminho que vai fazer com que você dê prosseguimento à pesquisa, porque você tem um tema, você tem a delimitação de um tema, você tem as questões, e aí você tem uma pergunta que vai nortear a sua pesquisa e você elabora hipóteses que vão conduzir a elaboração do seu trabalho, no sentido de, ao final, você chegar à confirmação ou à refutação das hipóteses feitas inicialmente. Sobre hipóteses, vai da página 165 até a página 169. É muito importante que você dê uma lida com bastante cuidado nessa parte especificamente que ele trata das hipóteses. O texto, o capítulo, ele tem diversas atividades que devem ser feitas, que devem ser lidas, e ele aponta para, na conclusão,
ele aponta que é muito importante sabermos definir os termos da enunciação de um problema, a sua formulação. Se nós não tivermos clareza do problema que nós formulamos, será muito difícil a gente dar continuidade ao trabalho de pesquisa. É preciso ter clareza da questão formulada, é preciso ter clareza da enunciação sobre esta questão formulada. Por isso é tão importante este tempo necessário para que a reflexão sobre o problema e não a busca desenfreada pela solução deste problema seja o norte da pesquisa. E como resumo, o resumo está na página 174, ele é bem sintético, ele nos chama a atenção para o fato de que a escolha do assunto de uma pesquisa necessita levar em conta a sua viabilidade, seu campo e sua definição de termos, além de formulação do problema, observando suas características e a construção de hipótese de acordo com as suas habilidades, habilidade sua de pesquisador. Deve ainda estabelecer suas variáveis de forma afirmativa, precisando ser no mínimo duas variáveis, uma positiva e uma negativa. Para toda hipótese existem variáveis. Isso aí você vai ver também ao longo do texto. Tá bom? Bom estudo para todos. Qualquer coisa, estamos aí na sala de tutoria e a gente se vê na próxima semana. Tá ok? Um abraço para todo mundo. Tchau, tchau.